Então nós vamos continuar nosso estudo. Nós estávamos na semana passada passando pelo capítulo 1 de João e assim nós iremos continuar hoje, focando a partir do versículo 35. Então nesta sequência, no dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 discípulos. A gente já vai descobrir quem é um deles. Então tinha 2 discípulos com João Batista. E vendo passar a Jesus, João Batista diz mais uma vez: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E estes 2 discípulos que estavam com João Batista ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Olha que interessante. João Batista, como havíamos falado anteriormente, ele era totalmente despojado de si. Aqueles que estavam seguindo a João Batista, o desejo de João Batista é que eles fossem a Jesus. Então, João Batista aponta para Jesus dizendo, esse aqui é o Cordeiro de Deus. E sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, ele perde os seus discípulos, as quais eles vão a Jesus, foram seguir a ele. E Jesus, voltando-se, provavelmente olhando para trás, né? E vendo que aqueles 2 discípulos seguiam a ele, fez uma pergunta. O que vocês buscam? O que buscais? Jesus perguntando para aqueles 2 discípulos, o que vocês buscam? E estes 2 discípulos responderam, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde Jesus morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Algumas coisas interessantes nestes versículos. Primeira coisa, tinha até deixado anotado aqui algumas coisas. Observa que interessante ali, que estes discípulos o chamam de Rabi. Rabi é uma palavra de origem hebraica que significa meu grande mestre ou meu ilustre senhor. Rabi é um título usado pelos judeus para dirigir-se a seus mestres ou honrá-los mesmo quando não se dirigem a eles. Então seria isso, Rabi. E ali, o apóstolo João, ele coloca no texto original isso aqui, que traduzido quer dizer mestre. Por quê? Porque Rabi é uma palavra vinda do hebraico. E ali, aquele mestre, que está com M maiúsculo na nossa tradução, é uma palavra grega que significa professor, é o didaskalos. É um professor, ou então, alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres do homem. Ela é citada, por exemplo, alguém que é qualificado para ensinar ou que pensa dessa maneira, os mestres da religião judaica, aqueles que pelo seu imenso poder como mestres atraem multidões, isto é, João Batista, Jesus, pela sua autoridade, usado por Jesus para referir-se a si mesmo como aquele que mostrou aos homens o caminho da salvação, os apóstolos e de Paulo, enfim. Então, sempre nesse sentido, este mestre seria professor. Então, por isso que no original aparece 2 vezes. Rabi, que é uma origem hebraica, e mestre, que é a origem grega. Então, é que interessante, eles viam Jesus como um mestre, como um professor. Rabi, onde moras? Este onde moras, ele vem de uma palavra que seria algo como onde você está ministrando, onde você permanece. Poderia ter esse sentido também, esse onde moras. Onde que você está, Jesus? Eu quero estar junto com você. Essa que é a intenção deles. Como eles encontraram ao Senhor, eles não queriam só ter aquela conversa, aquele olho no olho naquele momento. Eles queriam ficar com o Senhor Jesus por algum tempo. Queriam manter-se com ele. Então, onde moras? E aí Jesus disse a eles, vinde e vede. Foram, então os 2 discípulos que estavam com João Batista foram e viram onde ele morava e ficaram com ele até aquele dia. E era aquele dia, né? E era já quase a hora 10ª. Essa hora 10ª, se estiver no horário romano, é 10 horas mesmo, mas se estiver no horário judaico, seria 4 horas da tarde. Então, já quase a hora 10ª. Então, aqueles 2 discípulos não se contentaram em ficar em estar apenas naquele momento com Jesus, mas queriam ficar com ele, conhecê-lo melhor, ver onde que ele estava e assim permanecer com ele. Aqui a gente tem finalmente a resposta de quem é um daqueles 2 discípulos. Um deles era André. André,
irmão de Simão Pedro, um dos quais ouviram aquilo de João, isto é, eis aqui o Cordeiro de Deus, e o haviam seguido. Então, André, irmão de Simão Pedro, era um destes dois. Aí vocês vão perguntar, quem que é o outro discípulo? A gente pode ter muitas hipóteses, mas este texto não deixa claro quem é o outro discípulo. Nós podemos afirmar que André era um deles. E versículo 41. O André, achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Olha que interessante. André, ele foi como alguém que encontrou uma coisa muito, muito maravilhosa, como alguém que achou algo que precisa contar para os outros, assim como nós. Quando nós cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador, nós temos acesso, contato com este Cristo, então nós queremos também transmitir este Cristo, essa mensagem, melhor dizendo, mensagem do Evangelho, para aqueles que estão ao nosso redor. E assim André fez. André, ele foi até Simão e disse, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E André levou-o a Jesus. E olha que interessante, e olhando Jesus para ele, disse o seguinte, tu és Simão, filho de Jonas. E olha que interessante, Jesus olhou para Simão e disse o nome dele, tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Cefas é literalmente pedra em aramaico, né? Então, pedra em aramaico, e este Pedro, que está logo em seguida, que é o que a gente usa mais costumeiramente, vem de Petros, em grego, que é a mesma coisa, é uma rocha, uma pedra. Observem que interessante, o apóstolo João, ele fazia vários desses parênteses, traduzido, aqui de novo, traduzido, que quer dizer, por quê? Por causa, como nós falamos anteriormente, que este evangelho que João escreveu, ele era um evangelho que tinha um público mais aberto, então era também para gentios, e ele foi escrito provavelmente muito tempo depois dos outros evangelhos. Então, ele fazia muitas destas traduções do hebraico ou do aramaico para o grego. Por isso que tem esses parênteses. Esses parênteses não foram criados por nós na nossa tradução. Eles já estão no original e a gente só traduz eles para a gente entender no português. Aqui eu queria fazer um comentário ainda sobre isso. Interessante como que o Senhor, ele olha para Simão, ele diz o nome dele, diz a genealogia dele, de quem que ele era filho, e ainda diz qual seria o nome que ele receberia, né? Cefas, que quer dizer Pedro. Eu havia deixado anotado aqui para a gente ler Lucas, no capítulo 5, onde Lucas... Os dois textos, eles são complementares, é interessante isso, um complementa o outro. Ali, João, apóstolo, ele nos mostra como que foi esse encontro daqueles dois discípulos de João Batista para conhecerem a Jesus, e como que um daqueles dois, que é André, ele foi e mostrou Jesus a seu irmão Simão Pedro. E o que acontece? Aqui em Lucas 5, a gente tem uma outra referência bem interessante, que também mostra Simão. É uma passagem que ficou conhecida como uma pesca maravilhosa. Eu gostaria de ler com os irmãos, porque ela complementa isso e mostra um pouquinho de como que foi essa relação inicial entre Jesus e Simão. Vamos ler juntos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, olha que interessante o que vai acontecer nessa passagem. Entrando nos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão,
faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. Isso aqui é muito interessante. Foi daqui então que nós, às vezes, chamamos a Pedro como o pescador de homens. Então, observem que as passagens elas são complementares. Elas mostram esses momentos com que houve esse primeiro relacionamento entre Jesus e Simão. Lá no Evangelho de João, é interessante que ele foca a narrativa em mostrar as histórias sempre com aquela ideia que ele estava em mente. Este escrito é para evidenciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, sempre tendo isso em mente, que aquele é o Verbo encarnado. Por isso que, então, as histórias que as narrativas que João apóstolo traz sempre estão neste sentido. Aqui, então, ele mostra João Batista tendo 2 discípulos que estavam ali com ele, e estes 2 discípulos que estavam com ele, que um deles era André, vieram até Jesus porque o João Batista testificou: eis aqui o Cordeiro de Deus. E então, assim, nós vemos que João Batista testifica do Cristo, este Cristo é seguido por 2 de seus discípulos, e um destes seus discípulos vai e conta para o outro, que era Simão Pedro, um dos mais proeminentes apóstolos e pregadores que tivemos no Novo Testamento. Gostaria de continuar, mas já são 10h32, então amanhã a gente continua a leitura a partir do versículo 43, onde nós vamos ver aqui sobre Filipe e a gente também vai ver sobre Natanael. Amém?